Como sair do emprego e por quê? Bom, primeiro é importante você entender que se as coisas estão indo bem, você deve remanejar. Agora, se o seu trabalho, o seu emprego está realmente te fazendo mal a ponto de prejudicar a sua saúde, aquilo que você tem de mais valioso, é claro que é necessário que você consiga mudar aí, buscar algo que traga um pouco mais de prazer e satisfação, porque com isso você acaba revigorando sua saúde e não permitindo que aconteça problemas maiores aí com a sua integridade física e mental. É uma forma de se defender. Bom, então vamos lá. Você deve utilizar sempre alguns critérios para tomar aí uma decisão. Critérios esses que são sempre tomados com base em alguma coisa. Com base em o quê? Com base em dados. Com base em uma pesquisa limpa, na verdade, de sentimentos e que seja realmente construída em cima da razão. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro critério é você realmente entender se esse trabalho está te fazendo bem, se você está realmente feliz com esse trabalho. Não está? Então, ponto. Você pode mudar essa situação? Está sob o seu controle? Quais são os fatores que estão causando esse desconforto para você no seu trabalho? Né? Você está criando algum tipo de situação através dos seus comportamentos, dos seus atos? Se você parar isso, você consegue resolver esse problema? Se a resposta realmente for não, você precisa começar aí a criar um plano B, um plano de ação B, tá? E esse plano consiste sim em mudar aí a princípio o seu trabalho, tá? Mudando esse seu trabalho para algo que gere sim uma sensação diferente, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender esse conceito básico, que é você não precisa se matar, se maltratar, se sacrificar trabalhando para ganhar dinheiro. Não é dessa forma. Você precisa, na verdade, trabalhar visando o seu bem-estar e, se possível, você consegue ainda trabalhar com aquilo que você gosta e gerar receita e ter aí um resultado. E muitas pessoas trabalham com o que gostam e ainda têm um resultado satisfatório. Você já ouviu falar quantos cantores, independente de fazer um sucesso ou não, trabalham com a música porque gostam e ganham ali o seu salário, tiram, na verdade, né, o valor necessário aí para que essas pessoas consigam estar vivendo a vida delas de forma prazerosa. Estou falando de cantores, mas existem pessoas em todas as áreas, né? Pessoas que gostam do que estão fazendo, tá? Então, o primeiro ponto é você entender se o que está acontecendo no seu trabalho está relacionado a você, alguma ação, algum comportamento, como falei, ou se é, na verdade, o próprio sistema, se é a empresa que funciona dessa forma e está te incomodando e você não tem o controle sobre isso, então você não vai conseguir mudar. E daí então é importante que você tome uma decisão aí, mas não tome de forma precoce, não é assim que as coisas vão funcionar. Bom, uma outra coisa é também você entender que muitas vezes, de forma indireta, o trabalho não está te fazendo mal. Você se sente bem no seu ambiente de trabalho, é respeitado, respeitada, porém, fora desse ambiente de trabalho, você tem um resultado que Malemar consegue arcar aí com as despesas de uma vida muito simples. Você só consegue sobreviver, e sobreviver está ligado a fazer só o que é necessário, muitas vezes nem o que é necessário para a sua existência.
porque está longe de muitas coisas, de muitas necessidades. Então, você precisa entender aí esse contexto. Entendendo esse contexto, você muda realmente aí o jogo. Bom, a partir do momento então que você entende que o seu trabalho está te fazendo mal de algumas formas aí, né? E você precisa mudar, você continua assim trabalhando nessa mesma atividade, porém você já começa a criar um plano para que você consiga uma outra atividade profissional, principalmente para aquelas pessoas que têm o trabalho como fonte de renda exclusiva. O que é isso? Se você depende exclusivamente do seu trabalho para ter dinheiro, né, para receber aí uma importância em dinheiro, por menor que seja, essa é a sua fonte de renda. Então, você não pode sair aí, pedir as contas e ficar sem fonte de renda nenhuma. Você precisa ir se preparando. Comece a entender aí quais ações você pode estar gerando nesse momento para aumentar a chance de arrumar um outro trabalho. Muitas vezes você vai distribuir aí currículos pela internet, de porta em porta, você vai falar com pessoas que você conhece, enfim. Você começa a buscar classificados, né, para ver aí as empresas que estão precisando, né? Mas você precisa entender as possibilidades e já ir buscando, mesmo estando trabalhando aí onde você está. E conforme você vai fazendo isso, pode ter certeza que realmente vai surgir aí uma oportunidade, porque você está buscando, né? Agora cabe a você fazer uma seletiva, você já está trabalhando, cabe a você fazer uma seletiva e para entrevista, quando chamado ou chamada, né? Procurar entender se a empresa é bacana, né? Tome um café próximo da empresa, veja se tem algum funcionário ali, né? Procure pesquisar aí, não vá tomando nenhuma ação muito rápida, muito precoce, porque às vezes você sai de um lugar que não está bom e vai para um lugar pior, né? Então, tome um pouco de cuidado com relação a isso. Também entenda que muitas vezes as pessoas querem sair do trabalho e montar um próprio negócio. Entenda se você tem um pouco de conhecimento para que você diminua a chance desse negócio dar errado, né? Se não tiver o conhecimento, também não tem problema. Comece, na verdade, a buscar esse conhecimento. Se possível, comece já a trabalhar esse novo negócio estando trabalhando numa outra atividade. Porque aí, conforme você faz isso, você acaba criando uma segunda opção, né? Uma segunda opção de trabalho, uma segunda opção de renda, né? E com essa segunda opção de renda, conforme isso vai se desenvolvendo, melhorando, você passa a ter um pouco mais de segurança e daqui a pouco você pode se desligar desse seu antigo trabalho, né? E muitas vezes você pode atuar aí de diversas maneiras, né, para com relação a esse negócio que você deseja montar. Mas é importante sim que você entenda que montar um negócio exige muito conhecimento e competência, tá? Então, não estou dizendo que você não é competente, mas estou dizendo que você precisa ter essa ideia de que é necessário ter muitas responsabilidades em cima do conhecimento. É isso que faz com que os negócios vão adiante, tá? E é possível para todo mundo, desde que a pessoa esteja disposta a pagar o preço, né? Bom, agora que você entendeu um pouquinho a esse respeito, né? É melhor você também entender que independente daquilo que você venha a fazer com relação ao seu trabalho, você precisa sempre ter mais de uma fonte de renda, né? Então, aquelas pessoas que só têm uma fonte de renda, elas precisam ter no mínimo duas. Você precisa ter dinheiro sempre vindo de no mínimo dois lugares. O porquê? Porque se falta um, no mínimo, tá? Se falta um, você tem de outro, né? Imagina você tem a sua fonte de renda que é o seu trabalho. Se você amanhã é dispensado, e para você ser dispensado, as pessoas não precisam pedir autorização para você, as pessoas que estão ali envolvidas no trabalho, né? Elas vão simplesmente te desligar e você passa a não ter a fonte de renda. Então, por isso ter duas, tá?
Então comece realmente a mobilizar essa situação. Uma outra coisa também, né, um outro critério que você precisa entender é que muitas vezes você vai trabalhar por durante muito tempo aí onde você está e não existe um plano de carreira que vai te oferecer aquilo que você gostaria de ter. Muitas vezes os seus sonhos, eles são grandes e você não vai conseguir realmente alcançar isso, porque você está no caminho errado, você está trabalhando como funcionário e trabalhando como funcionário, como colaborador, você tem várias limitações. Limitações essas com relação a horário, limitações essas com relação a salário, limitação essa com relação a o desenvolvimento da sua atividade, tudo depende da empresa, não depende de você. Por mais que você realmente faça o seu melhor, o máximo que pode realmente acontecer é você receber alguma promoção por durante o seu tempo de empresa e faça, na verdade, aí uma análise e entenda que a maior parte das pessoas que estão bem hoje, ganhando dinheiro, elas não estão trabalhando como funcionários. Elas não conquistaram aí, na verdade, esse status trabalhando com a sua carteira de trabalho registrada. Então, esse é o porquê você deve, na verdade, mudar aí a direção da sua vida profissional, tá? Então, entenda que esse é um vídeo que é bem completo nesse aspecto, né? E você E você passa a entender como, nessa primeira parte que eu acabei de falar aí, a respeito de montar um plano, continue trabalhando onde você está, vá construindo ou criando oportunidades a partir de currículos, né? Busque aí com as pessoas que você conhece algum tipo de possível oportunidade de emprego, veja se é melhor, né? Então, nessa primeira parte foi dito isso. Agora, nessa segunda, é essa questão que está relacionada aí ao porquê. E o pivô, o alicerce disso está realmente com base na questão de muitas vezes estar trabalhando como funcionário, como colaborador, colaboradora, e ter sonhos que são maiores do que essa realidade, né? Por que sonhos maiores? Porque muitas vezes você não vai conseguir comprar sequer uma casa, um terreno, um lote, uma data com o que você ganha. Porque o que você ganha já está comprometido com aquilo que você tem como despesa, né? Como manutenção aí do seu dia a dia, da sua vida. Então, muitas vezes você não consegue realmente guardar uma importância significativa para alcançar o seu sonho. E é necessário você entender que o problema está relacionado ao financeiro, você precisa melhorar isso. E a melhor maneira realmente de aumentar as chances de melhorar isso, claro, é a melhor, desde que você esteja disposto ou disposta a fazer o seu melhor. Tá? É montando o seu próprio negócio. Quando você, na verdade, começa a entender que o seu próprio negócio pode te levar a lugares inesperados, de forma positiva, estou dizendo. Você começa a ter essa ambição, mas se você não tiver o conhecimento também, você não vai a lugar nenhum. Porque entenda você que aquelas pessoas que têm o seu próprio negócio e estão ganhando bastante dinheiro, elas estão ganhando várias vezes mais do que elas precisam para viver a vida. E isso faz com que elas tenham um capital suficiente para investir em outras áreas. E com esse retorno, cada vez mais elas vão aumentando aquilo que elas têm. Bom, então, o conselho que eu tenho realmente para levar aí para você que está do outro lado a princípio é entenda primeiro se o seu trabalho está sendo desconfortável, está te fazendo mal e pode te causar aí algum problema mais grave. De várias maneiras, tanto de forma direta, que é com relação ao que está acontecendo no ambiente de trabalho, quanto depois de forma indireta, que é o que acontece com o seu salário, se o salário está oferecendo alguma dignidade para você. Então analise esses dois critérios. A partir do momento que você entende que está te fazendo mal, você precisa
aumentar as possibilidades. Então você começa a buscar mais alternativas para você, a princípio, mudar esse trabalho. Para você conseguir um trabalho a qual você tenha um pouco mais de conforto, comodidade e consiga receber um pouco mais e ter uma vida com um pouco mais de qualidade, né? A partir do momento que você fez isso, você não pode ficar então com uma fonte de renda. Você precisa de no mínimo duas, porque se você perde uma, você tem a outra. E os gastos, eles não param. Então é melhor que você esteja seguro ou segura com relação aos ganhos. Esse é o resumo. E a partir do momento que você pensa numa segunda fonte de renda, você pode criar aí um negócio em paralelo com o seu trabalho, um negócio onde você pode atuar vendendo alguma coisa. Vender sempre é muito bom, tá? Pode ter certeza que quem aprende a vender sempre vai estar na frente daqueles que aprendem a trabalhar de forma manual. Porque trabalhar de forma manual depende da sua presença e muitas vezes a quantidade, a oferta realmente de profissionais para trabalhar aí de forma manual é grande, então por isso você ganha pouco. E quando você aprende a vender, conforme você vende mais, você aumenta os seus ganhos, tá? E isso faz sim, essa é uma atividade, um segmento que pode fazer com que você consiga sair da onde você está e ir para um nível onde você não esperava. Então, crie em paralelo alguma coisa que possa te oferecer aí essas possibilidades de crescimento e eu não vejo uma outra coisa a não ser vender algo, tá? Comece a pesquisar quais são as possibilidades aí na internet. Assista o vídeo passado. Nesse vídeo eu falei um pouquinho a respeito de como ganhar dinheiro na internet, né, com o seu celular. Como ganhar dinheiro com o seu celular. Você não precisa hoje de uma estrutura muito grande para começar um negócio. Isso estou falando para começar um negócio na internet. Mas você pode começar aí vários tipos de negócio. Eu canso de falar isso. E o segredo sempre estará naquilo que você está disposto ou disposta a fazer para adquirir conhecimento, aplicar o conhecimento e estar repetindo aquelas ações e aqueles comportamentos que vão te trazer um resultado satisfatório. Então, por isso, faça uma avaliação criteriosa da sua vida agora. Aproveite para pensar quanto tempo já faz aí que você está trabalhando, o que você adquiriu, né? Quais são os desconfortos, os pontos negativos. Entenda que é claro que em todos os lugares vão existir pontos negativos, mas você só tem que entender se esses pontos negativos são toleráveis ou não. O quanto que isso está realmente te fazendo mal é o que importa, né? No sentido da tomada de decisão rápida, tá? E para tomada de decisão rápida, você nunca vai se desligar daquilo que você tem, se você só tem aquilo, para tentar arrumar algo melhor. Você sempre vai jogando no time que está ganhando de certa forma. Então, se você tem o que você tem de melhor com relação a ganho é o seu trabalho, por pior que seja o seu trabalho, foi você que escolheu e agora é necessário um tempo para que você consiga arrumar aí um outro trabalho, sempre focando num outro trabalho que te traga mais conforto, mais prazer, mais comodidade. Então, analise se o ambiente desse outro trabalho é bom, veja antes de realmente assumir um compromisso se o que você vai ganhar é suficiente para que você consiga manter aí um padrão de vida, por mais simples que seja, pelo menos razoável. Porque muitas vezes as pessoas estão trabalhando o mês inteiro e ganhando um salário que malemar conseguem comer com esse salário. E daí então, às vezes você está fazendo a coisa de forma muito errada, porque se você fizesse qualquer outra coisa, daria mais dinheiro do que isso, aproveitando as suas habilidades, né? Então você precisa começar a entender aí realmente que a busca muitas vezes por um trabalho registrado que te oferece um salário mensal e uma falsa impressão de segurança e estabilidade é o que te prejudicou aí, na verdade, na tomada de decisão que você teve lá atrás. E hoje acredito que com
a internet principalmente, a sua voz, a sua informação pode ir muito mais distante. Então, o porquê não ter o seu próprio negócio, entendendo que não é fácil, mas é possível. E é muito mais fácil se comparado ao tempo a qual não existia a internet para que você conseguisse tanto buscar informação quanto compartilhar aquilo que você realmente sabe. Então, os meus votos são que esse vídeo também seja o quanto mais proveitoso para você que está do outro lado, que você consiga assim mudar a sua vida como eu mudei a minha. E espero do fundo do meu coração que você contribua aí se inscrevendo no canal, que você não deixe de se inscrever e também compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui.